Olá a todos. Bom, nós vamos dar início ao nosso seminário sobre relações étnico-raciais. O grupo aqui focou nas relações contra pessoas negras. Bom, esses são os integrantes do nosso grupo: Eduarda, Wanderson, Ana Carolina, Lorena, eu, Matheus Gouveia, Vitória, Micaela e Raquel. Alguns tópicos que nós iremos abordar são as relações do que é raça e relações étnico-raciais, as classificações e identificações raciais no Brasil, o que é branquitude, o que é branqueamento, consequências do racismo individualmente e socialmente no Brasil, o racismo e a subjetivação na prática clínica psicológica. Bom, inicialmente a gente tem que conceituar o que seria raça. Antes de mais nada, cabe falar que aqui nós vamos tratar de raça enquanto uma construção racial, ou seja, ainda que, em séculos anteriores, raça tenha sido definido com base em conceitos biológicos e supostamente científicos que definiria subgêneros, subgrupos da humanidade, nós vamos entender aqui que isso não tem hoje em dia mais cabimento nenhum e que hoje em dia a gente deve entender que não existe exatamente a construção, que não existe raça. O que existe é a construção social que racializa as pessoas com base em interesses específicos. No caso, a população branca, inicialmente europeia, que racializa qualquer outra pessoa que seja não branca, de maneira a, geralmente, colocá-la como detentor de menos privilégios, menos prestígio e atribuindo significados negativos. Dessa forma, a gente entende que a raça, apesar de ser uma construção social, deve ser levada em conta, pois para efeitos práticos no dia a dia, ela permeia as nossas construções de sentido, as nossas relações sociais, as nossas instituições e tem efeitos práticos. Ou seja, não vale dizer aquela velha frase de que não deveria existir orgulho negro, asiático, indígena, porque seríamos todos humanos. Não. As pessoas são de fato classificadas, ainda que com base em uma construção, diante desses conceitos. Na prática, nós precisamos também entender que, por ser algo feito pelo ser humano, é algo que sofre modificações nas suas classificações. As classificações de raça variam muito conforme o contexto. O IBGE, por exemplo, classifica as pessoas enquanto pessoas brancas, negras, pardas ou indígenas, a construção social dos povos que constituíram o Brasil. Já, por exemplo, o movimento negro pretende entender que é melhor classificar as pessoas como brancas ou negras. A gente já vai entender melhor por que isso. Bom, considerando que o nosso Brasil tem diversas pessoas com tons de pele os mais diversos possível, é preciso entender que, historicamente, houve uma política de branqueamento e apagamento das pessoas que eram negras. Esse branqueamento foi proposto com base em ideais de eugenia e muito perpetrado durante o final do século XIX e início do século XX. Com base nisso, colocou-se que o branco era o ideal de pessoa, o ideal de civilidade, o ideal de ser humano. Quanto mais eu me distancio daquilo, menos humanizada é a minha figura, a minha pessoa. De maneira que, aqui no Brasil, conforme você vai se distanciando dos fenótipos brancos e adentrando nos fenótipos negros, tanto quanto no tom de pele, quanto em fenótipos de mãos, boca, nariz, você vai perdendo espaços na sociedade, vai perdendo privilégios, perdendo respeito. É o que se chama de pigmentocracia, e é o que aí se explica pelo termo colorismo. Ou seja, quanto mais eu me distancio da imagética do homem branco, mais me atribuem questões negativas e mais me atribuem, quando eu me aproximo do ideal de pessoa negra africana, mais me atribuem significâncias ruins. O movimento negro atualmente entende que um dos caminhos para a luta política antirracista e vencer isso é não ficar encaixotando as pessoas. Por quê? Porque todo contínuo de pessoas não brancas sofre preconceito, uns mais, outros menos, mas de fato todos sofrem. Dessa maneira, é muito mais proveitoso angariar que todas essas pessoas que talvez se considerem
popularmente como morenas ou conforme o IBGE fala, pardas, participem da luta política enquanto pessoas negras e façam frente ao racismo perpetrado pelas pessoas brancas que não enxergam e não estão tão interessadas muitas vezes em ceder mão dos seus privilégios. O movimento negro, então, nessa luta, coloca o ideal de negritude. É a luta do negro para afirmar ideias positivas sobre si, já que historicamente o povo negro ficou relegado aos ideais contrários ao povo branco, o qual se colocava como o mais moral, o mais intelectual, o mais bonito, e colocava o negro no exato oposto, no extremo disso, como feios, mais propensos a crimes, mais propensos a adoecimentos psíquicos, mais propensos a serem imorais. O povo negro, então, constrói, com base na sua luta, ideais e tenta se firmar, não querendo mais apagar os seus traços, apagar sua cultura, religião, enfim, mas sim reconhecê-los e ter orgulho deles para afirmar-se como negro e fazer frente ao racismo. Entendendo todos esses conceitos, eu também preciso falar do ideal de branquitude. O que é isso? Muitas vezes não se entende que o racismo, que séculos de escravidão deixaram um legado não só para o povo negro, enquanto sua construção de sujeito, mas também para as pessoas brancas, as quais ainda se colocam no ideal de ser humano universal como a norma e não pensam sobre sua própria condição de branco, sobre sua condição de privilégio, sobre sua condição de que muitas vezes perpetuam, reproduzem racismos e não se engajam em lutas políticas contra este racismo. É uma questão muito relacionada a um silêncio. Por quê? Porque o branco ele não é estudado nesse sentido, não é estudado no sentido de se entender o que todo esse racismo estrutural causou na sua construção de sujeito. O branco ele não precisa se identificar como branco. Não se pensa sobre isso. O branco não está colocado em situações que o façam questionar a sua própria branquitude, seu próprio estado, sua cor, sua autoestima, sua cultura. Eu coloco aqui, então, uma frase de uma pesquisadora, foi uma das primeiras a discutir o tema, que ainda é extremamente escasso aqui no Brasil, enquanto discussões acadêmicas, que é Edith Pisa. Ela coloca aqui, ser branco é não ter de pensar sobre isso. O significado de ser branco é a possibilidade de escolher entre revelar e ignorar a própria branquitude. Oi, gente, meu nome é Micaela e eu estou aqui para conduzir a entrevista com o tema Relações Étnico-Raciais. E para isso, nós convidamos o professor de História e roteirista Fernando Domingos para falar um pouco sobre esse tema com a gente. Fernando, eu agradeço muito por ter aceitado o convite. É uma honra conversar e trocar essas informações com o senhor. Primeiro, a primeira pergunta nós queríamos saber quando o senhor notou que era tratado diferente por conta da sua cor. Primeiro, é uma consciência que ela vai se constituindo, né, com o tempo, para mim. E uma coisa que eu me questionei foi como foi tirar meu RG na adolescência, minha identidade. E o funcionário público falou, então, que a minha cor era parda. E, de alguma forma, o pardo, ele não é branco. Né? É como se fosse um derivado e uma forma que encontram para dizer que seria uma tonalidade, não vamos colocar esse tom, mas esse tom que se dá, né? Então é algo melhor que negro, possivelmente, nessa narrativa que a gente tem, que a gente acaba convivendo como se fosse algo natural, algo saudável, ou que sempre foi assim, mas na verdade não é uma construção. E hoje eu entendo que existe um processo, né, de embranquecimento da população. Mas a forma como, por exemplo, eu me lembro uma vez que em situações na fila para ser atendido e uma mulher não aceitar que eu tivesse vez na fila, por exemplo. Obviamente que eu não tenho a melanina, né,
esse tom negro que evoca para si todos os preconceitos, todas as violências possíveis. Mas minha mãe negra, na melanina, meu irmão, minha irmã negros, na melanina, eu tive um episódio que para mim foi muito constrangedor, Micaela. E esse episódio, na minha adolescência, minha mãe pediu que a gente fosse comprar um galeto. E meu irmão foi guiando a bicicleta, e eu no quadro da bicicleta, e eu vi a abordagem como foi feita com a gente. E como eu era menor, e meu irmão era mais velho, é mais velho que eu vi uma cena que eu não queria mais ver na minha vida. Contudo, essa cena se repetiu na minha família outras vezes, uma inclusive ano passado, com o esposo de minha irmã, sobre as abordagens policiais. E junto com a questão do tom da pele, que envolve toda a minha família, tem a questão também da classe social, da origem social e do poder aquisitivo. E a gente percebe que, na verdade, esse poder aquisitivo também, quando o negro tem, isso não o livra de sofrer racismo. Mas, dentro da minha família, convivendo com a minha família, eu vi minha mãe e meus irmãos serem tratados de uma forma como eu não era tratado, por não ter a melanina, né, escura, né, não ter a pele escura. Porém, é impossível não me identificar com a minha família. É impossível não me reconhecer na minha família. E foi impossível não me envolver com outras questões que envolvem, né, o racismo cotidiano no Brasil, cotidiano aqui também na Paraíba, aqui em João Pessoa. Hoje, o senhor é professor, roteirista e participa de vários debates com temas de extrema importância. Além de enfrentar preconceito, o senhor luta pela causa da igualdade racial. Quando e de que forma o senhor começou a se apropriar desses ideais de negritude e como eles fizeram diferença no seu fortalecimento individual? Eu dentro dessa minha vivência, eu me identifiquei com trajetórias, em especial trajetórias de mulheres. Eu acho que, vendo a trajetória de minha mãe, eu vi o quanto a questão da violência e do racismo contra as mulheres é ainda mais intenso. Algumas pessoas inspiram a minha vida, né? Aqui temos Elza Soares, cadê? Aqui, Elza Soares. Abaixo a Nina Simone e mais acima a Miriam Makeba. E eu busquei conhecer algumas histórias, algumas trajetórias, me identificar com elas. Entrar na universidade foi fundamental para que eu pudesse me entender enquanto sujeito social, também homossexual, nordestino, e logo eu percebi que eu não fazia parte de um grupo, de fato, privilegiado socialmente, privilegiado economicamente. Então, eu me identifico com a população negra, me identifico com a população LGBTQIA+, me identifico com as mulheres, me identifico com a população indígena, dentro das minhas vivências e dentro das possibilidades de trocas que eu tenho com essa população. Aqui em João Pessoa tem um ateliê do Elionai Gomes, que é chamado enquanto Quilombo Urbano em João Pessoa, que nesse momento pandêmico foi desativado, mas está retornando. Ele tem os chamados bailes afros, que é uma vez por mês, né, que acontece. E é uma celebração muito linda da cultura negra aqui na Paraíba. Na Paraíba existem outras expressões também que envolvem a cultura negra, né? Como a musicalidade, o samba, o coco, as cirandas. Então existem artistas também que eu me identifico bastante, né? Como o Escurinho, como o Totonho, Natália Belar, o próprio Chico César. E essa minha trajetória acadêmica, ela me fez fazer essas pesquisas. Eu quis muito, me identifico muito com música, apesar de não tocar nenhum instrumento, não ter voz para cantar, uma voz, né, bonita para cantar, como tanta gente linda tem, eu sei que eu não tenho essa voz. Então eu trabalho pensando nas trajetórias dessas pessoas, o que é que essas músicas trazem. E aí, Elza Soares foi uma das pessoas que marcou, no caso, dessa investida. E dentro dessa perspectiva, a gente, né, também construiu o roteiro, fui convidado para fazer o roteiro do filme O Pato, o curta O Pato, e a atriz é Norma Góes,
né, a protagonista, uma mulher negra, soteropolitana, lésbica, que mora em João Pessoa. E quando eu vi Norma, no caso, na seleção das possíveis atrizes atuarem no filme, eu já conhecia Norma de vista do baile afro, do Nai Gomes, aqui no Centro Histórico de João Pessoa. De imediato a reverenciei. E nos aproximamos. E hoje Norma faz parte do meu ciclo de convivência de amigos. E tudo isso, quando a gente olha, é uma conexão, é uma rede. Então, para mim, na verdade, é um privilégio mesmo ter a possibilidade de construir reflexões antirracistas que combatam também o preconceito contra homossexuais, o machismo, a violência contra as mulheres, e é o caso também desse curta. Então, para mim, é algo muito fundamental e importante construir essas reflexões, né, fazer parte de um grupo social que traz à tona esse debate. Então, eles são necessários, e eu não sei se vai ter um dia que a gente não vai precisar fazê-los. É uma luta bem cansativa, né? Porque, principalmente no atual cenário, que a gente vê o que está acontecendo, mas é muito necessária para esse tempo que a gente está, e é bem complicado mesmo a situação. Agora, professor, agora nós vamos apresentar algumas imagens e gostaríamos que o senhor comentasse sobre elas com a gente. Aqui tem uma imagem referente à participante do BBB 22, em que a matéria diz: Natália, participante do grupo Pipoca do BBB 22, está gerando polêmica por dizer que o Dia da Consciência Negra não deveria existir. Não é a primeira vez, né, que a gente escuta algo do tipo. E por mais que seja contraditório, né, a Natália Deodato, uma mulher negra, fazendo uma fala como essa, só basta a gente também lembrar que nesse momento nós temos na Fundação Palmares um homem negro, com a melanina negra, e um homem racista. E o que é que a gente tem para pensar sobre isso? Um homossexual como eu, ele sim, ele tem a infeliz capacidade de ser homofóbico. Uma mulher como Micaela, sim, ela tem a possibilidade de reproduzir o discurso e as práticas machistas. E sim, a Natália Deodato, ela tem a possibilidade de, mesmo enquanto mulher negra, ela ser racista. Né? A Cissy Bittencourt, pensando a história, o ensino de história, e também dialogando com Paulo Freire, ela fala sobre a necessidade, a importância da visão de mundo. E quando o sujeito ele não compreende, né, a estrutura social, o contexto social, o mundo, o lugar em que ele está, e quando ele não consegue fazer a leitura de mundo, ele tem essa possibilidade de reforçar os discursos de violência, os discursos opressores. E essa é uma forma também de se aceitar pela estrutura que oprime, pela estrutura que esmaga. E uma das coisas mais difíceis que se tem nesse processo social, cultural, histórico, é entender que a gente tem uma construção, de fato, e que parece ser natural, mas não o é. O texto da Jamila Ribeiro, né, o Manual Antirracista, ele fala que a gente precisa, né, não apenas questionar o racismo, confrontar o racismo, mas ser antirracista. Esse discurso que a Natália Deodato faz, ela reproduz uma narrativa branca, uma narrativa elitista, que na verdade se incomoda com a possibilidade de uma mulher ter autonomia financeira, de uma mulher ter independência, ter a possibilidade de escolha, de decidir sobre a sua vida e de recusar um pedido de casamento. Essa mesma estrutura que determina que as travestis e as mulheres trans têm uma estimativa de vida de 36 anos. Essa mesma estrutura que é machista, que é homofóbica, ela também é racista. E ela se incomoda totalmente com a possibilidade de protagonismo negro. E o Brasil não consegue conviver com os crimes que cometeu na sua história, no seu passado,
e continua cometendo no seu presente. Nós somos, sim, fomos um país construído a partir de uma estrutura escravista, racista, excludente, e que não fez a inclusão dessas pessoas. Mas Natália sabe que o racismo existe. Por mais que ela se esforce com a narrativa totalmente opressora, em parecer, em tentar se aproximar, ela sabe o quanto ela é excluída. E isso dói muito nela. Essa é a coisa mais desesperadora que pode existir. A proposta de um dia da consciência da humanidade, na verdade, é que a gente luta o tempo todo pelos direitos humanos, e que essa mesma narrativa que diz que a gente tem que ter uma consciência humana, uma consciência negra, é a mesma narrativa que nega os direitos humanos. É a mesma narrativa que criminaliza o debate e a reflexão dos direitos humanos. Então, mais uma vez, o mundo está ao contrário para a gente. Mas para as pessoas que apoiam essa narrativa, ele está no sentido certo. Porém, a gente está aqui para defender o nosso lugar, para defender a nossa existência e para fazer valer a memória, né, de Mahatma Gandhi, de Mandela, de Elza Soares, de Nina Simone, de Miriam Makeba, de Marielle Franco. Eita, gente. Pode ficar à vontade. Meu Deus do céu. Pois é. O Anderson, lê o cartaz, por favor. Não consigo ler também. Então aqui foi um evento de uma escola, provavelmente uma creche, em que eles fizeram o Dia da Consciência Negra, uma comemoração do Dia da Consciência Negra, e as crianças brancas pintaram o rosto com tinta preta e fizeram o cabelo, e o cabelo, para representar o cabelo crespo, colocaram copos descartáveis, e no cartaz da criança à esquerda tem: não precisamos de consciência negra, e no cartaz da criança à direita tem: precisamos de consciência humana. Uma pesquisa, uma investigação recente da Polícia Federal conseguiu localizar no Brasil, né, algumas centenas de núcleos nazistas. Que é irônico, mas é criminoso. Né? A filosofia nazista está aí, né, com vários apoiadores. E o nazismo, ele exterminou pessoas só porque elas eram negras. Ele aniquilou pessoas só porque tinham uma religião, ou era testemunho de Jeová, ou era judeu, ou eram homossexuais. Então essas pessoas não se encaixavam na ideia de raça pura, a raça ariana. Né? A consciência negra ela vem para que os ideais da Ku Klux Klan sejam criminalizados. Então, esse é um ideal racista. É negar, na verdade, o nosso horror, o horror da nossa sociedade. Mas não dá para negar o horror da nossa sociedade. Não dá para negar que os jovens negros do Brasil, né, estão na mira da bala perdida. Não dá para negar que há 15 dias atrás uma bala perdida de um fuzil da PM no Rio de Janeiro atravessou o coração de mais uma criança no Rio de Janeiro. Falta empatia, falta humanidade, falta conhecimento, e escravidão não é fantasia. Não é fantasia. É uma página triste da nossa história que não pode ser negada. Ela precisa ser pensada, e eu espero que essas crianças que aparecem fantasiadas, reforçando um estereótipo racista, que elas possam um dia, né, encontrar alguma pessoa no caminho de suas vidas que possam ajudá-las a construir uma posição que seja antirracista, assim como a de Jamila Ribeiro propõe. Uma honra imensa estar com vocês. O Anderson, Micaela, uma honra, uma alegria imensa, imensa, imensa. Eu agradeço o convite de vocês dois e de Matheus também, e desejo que vocês entreguem os trabalhos em dia, como sempre fizeram, que vocês consigam ter um CRE maravilhosíssimo. Torço muito para vocês, por vocês, e torço mais ainda, eu tenho a certeza, né, que vocês possam ser profissionais que acolham. Sucesso para vocês. Boa tarde, meu nome é o Anderson e eu vou falar agora sobre o tema raça e subjetividade no contexto clínico. Então, para pensar na questão do acolhimento e do entendimento de uma pessoa que passa por essas questões, por esses conflitos étnico-raciais, que de uma certa forma todos nós passamos, até mesmo com a questão da classificação racial, é importante entender a subjetividade, a intersubjetividade de identificação. Então,
tanto em termos identitários, sociais e culturais, é importante perceber que essa autopercepção se dá em terceira pessoa. Então, a pessoa se conhece a partir de narrativas e de estigmas atribuídos às suas características fenotípicas, à sua cultura, aos seus ancestrais. Então, o Fanon caracterizou esse contexto como o ser diante do branco. Fanon foi um médico psiquiatra e tinha um interesse também pela psicanálise, e ele escreveu o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que vai ser utilizado como base para muitas das ideias apresentadas aqui. Então, o ser diante do branco é um termo que se refere à espetacularização dos povos não brancos e à busca pela aproximação com a cultura branca, e ao mesmo tempo que é rejeitado por essa cultura. E o Fanon descreveu esse processo como uma orientação neurótica, porque se refere a um complexo de inferioridade mediante a hierarquização racial. Então, no caso de pessoas brancas e negras, por exemplo, essa relação se dá como o branco sendo superior, detentor de privilégios e detentor de uma força de mediação aceitadora de inclusão ou não, e o negro como uma pessoa inferior que busca aproximação com a cultura branca, mas é rejeitado por ela. Então se encontra nessa situação de inferioridade que o Fanon enfatiza e coloca como o cerne do problema. Então, a respeito disso, da negritude, o Fanon diz que os movimentos negros que afirmam a identidade negra, mas ao mesmo tempo negam a questão do racismo, eles estão entrando numa questão de repetição dos pressupostos da cultura branca, porque eles não aceitam as dinâmicas raciais, ou seja, não reconhecem que aquele problema, aquela configuração social é o que está em questão. Pode passar o slide. Aqui tem um bloco que ajuda muito bem a compreender essa ideia do Fanon, que diz: as culturas coloniais brancas igualam negritude com inferioridade. Os povos colonizados querem escapar dessa posição inferior e, para isso, assumem uma hipotética superioridade das culturas coloniais. Assim, a única saída é rejeitar a negritude. Portanto, para o negro, há somente um destino e ele é branco. Pode passar. Aquela frase final foi do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, e no mesmo livro o Fanon escreveu: desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi me afirmar como negro. Uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia uma solução: fazer-me conhecer. Pode passar. Então, diante de todas essas questões, desses conflitos e desses complexos caracterizados pelo Fanon, é importante analisar como isso se dá na prática clínica. O primeiro artigo disponibilizado para a elaboração dessa apresentação, anexado no SIGA-A, ele apresenta algumas ideias a esse respeito. Então, eu resumi aqui os princípios fundamentais em primeiro ponto, noção de intersecção entre a racialização e a constituição do sujeito. Então, como a racialização, como a percepção de raça e como as adversidades, os obstáculos e os dilemas encontrados diante disso afetaram o sujeito a nível pessoal e a nível social. E segundo ponto, escuta a crítica dos sofrimentos psíquicos ocasionados pelo racismo a partir de pressupostos antirracistas. Então, é essencial adotar uma conduta antirracista, reconhecer o racismo, reconhecer as dinâmicas raciais e, ao mesmo tempo, lutar contra essa ideia. Reconhecer isso como um elemento da configuração social sem respaldo científico, como foi explanado por Matheus. E pode passar o slide, por favor? E algumas considerações importantes para a prática clínica, que foi apresentado também nesse primeiro artigo, eu resumi aqui em 4 pontos. Primeiro, conhecimento das dinâmicas raciais e das consequências subjetivas, que eu falei no slide anterior. Segundo, posição social, vivências e experiências. Então, considerar elementos para além da raça, contexto histórico, poder aquisitivo, o círculo familiar. Então, tudo isso influencia na constituição do sujeito. Terceiro ponto, experiência racial e elementos de mediação. Então, não só a questão racial deve ser considerada, assim como no ponto 2, mas o que tem um encontro com isso. Então,
sexualidade e todos os elementos referentes à particularidade daquele indivíduo devem ser considerados. E quarto ponto, perspectivas do sujeito, que ele tem uma liberdade para decidir adotar uma postura passiva ou ativa diante desse contexto. Pode passar o slide. Que a frase do Fanon que traduz bem essa questão na clínica ele escreveu: surge então a necessidade de uma ação conjunta sobre o indivíduo e sobre o grupo. Enquanto psicanalista, devo ajudar meu cliente a conscientizar seu inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Pode passar. E ele continua: torná-lo capaz de escolher a ação ou a passividade a respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, as estruturas sociais. Então, aqui, mais uma vez, o Fanon aponta para o reconhecimento da problemática de tentativa de aproximação com a cultura branca e a importância de reconhecer o problema da racialização inserido nas estruturas sociais. Então, reconhecer que, na verdade, a ideia de raça é o elemento segregador. Pode passar. Essa apresentação é dedicada a Elza Soares, que morreu no dia 20 de janeiro. Foi uma importante personalidade para o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, uma grande cantora e uma grande mulher. Então é isso, obrigado pela atenção. Boa tarde.